Ora, muito bom dia, bem-vindo à Emidas Research. Hoje vou mostrar como podem fazer um framework de previsões de futebol aplicado ao trading. Aqui pode ser tanto para live como trading. A estratégia vai ser en- entrada pré-live e o fecho no live. Ok? Mas isto é apenas um framework como vocês podem montar o vosso raciocínio. Ok? É a lógica. Ok? Vocês podem fazer variações, podem aplicar isto de várias maneiras. Isto é apenas uma forma. Ok? Ora, começamos com o primeiro passo. Temos de definir o que é o sistema. Ok? Ou seja, o framework. Ok? Em que é que ele consiste. Ok? Primeiro, o mercado. Vamos atuar um X2 só neste framework específico, Moneyline. A janela. Quando é que vamos analisar o jogo? Nas últimas, entre 24 e 48 horas. Ok? Fazemos a seleção do jogo. Ok? Filtramos cerca ao máximo, colocamos logo um limite aqui. Ok? Queremos algo mais qualitativo, 3 a 5 jogos por dia. Ok? Máximo. Entrada, como eu disse, você executa a operação no pré-live, o trade no pré-live, mas fecha no live. O objetivo é ir buscar 10 a 20% por trade. Ok? E aqui a estratégia é algo que o risco em si entre médio e baixo, mas diremos que é mais baixo, médio baixo, mas digamos que é mais baixo do que médio. Ok? Ora, aqui definimos também que é apenas no futebol, só futebol, que isto é só futebol. Ok? O Amida Research. Apenas jogos ativos na Polymarket, ok? Onde tem mais liquidez. Em que vamos, a primeira fase de triagem do jogo em si é o volume, a variação de liquidez, mas eu vou-vos mostrar um filtro, ok? Vocês depois podem aplicar de várias maneiras, ok? Que não vamos olhar para outros mercados, ok? Na parte de filtragem dos jogos, ok? Excluir, ou seja, mercados derivados, ou varanas, BTTS, que é mais marca, handicaps, correct scores, ok? O que depois podemos fazer durante a análise, ok? Isto aqui é sempre, isto é um framework, mas depois é opcional, dependendo de cada pessoa. É interligar os mercados, ok? Durante a análise em si, entender, ok? Mas a operação é só futebol, é só o X2, ok? É só Moneyline. Mas você pode ver, por exemplo, quanto é que está ao do over 2.5 e fazer uma correlação, entender, ok? Que é o funil, ou seja, aqui você vai trabalhar com processo, isso é diferente. Imagina, você não precisa de um método milagroso, não. Você só precisa de processo, cara, entende? A lista bruta dos jogos, ok? Filtro 1, filtro 2, reduz os seus chutes que você vai aplicando, ok? Para escolher o jogo, ok? Reduz a 3, 5 jogos, faz uma análise profunda e decide, uma árvore de decisão, entende? Ora, filtro 1. Eu vou mostrar aqui como vocês podem filtrar. Okay? Aqui vamos só filtrar jogos da Polymarket, que é preço atual, mas vamos colocar depois nas últimas 24 horas, mas aqui você pode colocar em geral, que você vai ser feito entre 24 e 48 horas. Aqui, imagino, pode estar sempre a atualizar o preço, você pode fazer isso nas últimas 12, 6, etc. Ou seja, aqui o objetivo é entender, é ir buscar jogos que estão mais justos possíveis. Ok? E se o seu edge vai ser a partir daí, ok? A sua análise vai ser a partir do preço mais justo, ou pelo menos existe dinheiro suficiente no mercado, mesmo que haja depois manipulações de preço, etc. Mas é o mais justo, ok? Pela teoria, ok? Ora, aqui a variação, vamos procurar aqui uma variação de descida subida de preço de mais de 5%, o volume total pelo menos 5 mil dólares, ok? Aqui depois podemos colocar outros filtros, como o spread, ok? Ou seja, o que é o spread? É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, ok? Imagine, o preço de compra de uma equipa é 2, o preço de venda é 1.96, um exemplo, ok? Ou 2.04, e aqui é a diferença, ou seja, 0.4%, ok? Entre o preço de venda e o preço de compra, certo? Ora, vou-vos mostrar aqui como vocês podem selecionar.
E vamos só um segundo. Ora, vou buscar aqui o Telegram. Ora, já está aqui. Portanto, é um segundo. Ok? Aqui vamos usar o bot do Polyminas, ok? Que vai buscar. Aqui vocês têm o username. Aqui fazemos start ao bot, português. Eu não, hoje não vou mostrar o bot em si como funciona, vou diretamente como vocês podem filtrar, ok? Ok. Preços. Aqui podem ver as quedas e subidas, não sei o quê, vamos aos filtros. Ok? Como eu estava a dizer, eu já tenho aqui o filtro pré-selecionado, mais ou menos. Já tem variação mais de 5%. Aqui ligas, eu vou meter todas. Isto é só uma pré-seleção para vocês entenderem, ok? Porque é o seguinte, estamos aqui a aplicar mais para os jogos da Liga Doméstica do que propriamente para a World Cup, sendo que vocês têm também para a Copa do Mundo. Ok? Vocês têm aqui várias ligas que estão disponíveis na, na Polymarket, pelo menos as de alta liquidez aqui, ok? Pois podem ver mais consoante o vosso objetivo. Ora, aqui mínimo volume temos, isto é só um exemplo, 5.000, aqui vamos deixar estar, certo? Aqui quedas e subidas, podem colocar nome, mas agora não vamos guardar o filtro, vocês podem depois receber o alerta dos filtros, ok? Vamos só filtrar, entender se existem jogos. Em princípio vai haver. Ok, pronto, dá jogos. Aqui é da World Cup, ok? Mas depois serve para os outros campeonatos, quando estiverem a dar. Que depois você vai trabalhar sobre estes jogos, depois você vai fazer o filtro. Faz a primeira lista de jogos é esta, ok? E depois vai fazer um pré-filtro, um segundo filtro, o terceiro filtro, que nós já vamos falar, ok? Entende? Olha aqui, ok? Conseguimos entender. Certo? As variações, isto com base só na variação. Aqui neste caso não tem um x2, Manaline, mas ao ter um x2, aqui depois você também pode alterar os critérios, mas nós ficamos só no mercado um x2. Mas você entendeu aqui a questão, ok? Ora, que é exatamente isso. Ok? Você faz um primeiro filtro, dos jogos e depois, ehm, e depois vai para a parte da análise, ok? Já entendeu? Pronto, certo? Aqui só um segundo. Aqui fazemos o filtro 2, depois começamos a entender o verdadeiro movimento. Ok? Como é óbvio, eu estou a dar aqui de forma geral. Para você entender, você tem que fazer isto na prática, certo? É só, aqui eu estou a dar aqui uma linha de raciocínio que vocês não têm. Ok? Essa é a diferença. Essa é a diferença para o que existe. Estou a dar aqui uma linha de raciocínio que vocês não têm. Dificuldades em entender uma sequência do que analisar e quando analisar. Ok? Propriamente, aqui não há fórmulas milagrosas, mas há uma linha de raciocínio que vocês não têm. Um framework, ok? De pensamento. Vocês vão pensar desta maneira. É uma das formas de pensar. Ok? Depois existem várias formas de pensar. Várias combinações. Não necessariamente você necessita de fazer o filtro por mercado. Ok? Pode filtrar por estatística da equipa, pode filtrar por algo mais qualitativo, há notícias, há mil e uma formas de fazer. Ok? Mas aqui entendemos que é movimento dos preços, ok? Os movimentos fracos, saudáveis, etc., de acordo com a variação da linha, ok? A variação da faixa. Ok? Aqui este framework ele está focado, é preciso dizer isto, ele está focado, ou seja, em baixo risco, ou seja, em que você possa controlar cada decisão e não algo mais quantitativo que é a entrada diz isto, o meu modelo diz isto e eu faço isto. Não, ok? Isto é algo um pouco mais flexível, mas você pode controlar, portanto o risco e a variância é muito menor, certo? Ou seja, como eu disse, o risco aqui está focado num perfil médio e baixo risco, estamos a buscar cerca de 10 a 20% de lucro ou objetivo por trade, ok? Sobre a stake que você investe, ok? Não sobre a banca, certo? A banca no sentido de portfólio. Ok? Banca como vocês chamam. Às vezes tem que usar termos para ser mais um pouco ou outro, para vocês entenderem que nós não usamos este termo banca, mas para você é a vossa linguagem que eu vou ajudar nesta transição.
ok? Para uma abordagem mais de mercado, certo? Mas às vezes tem que usar esta linguagem. Ok? Ora, aqui vamos aqui ao framework em si. Ora, ela vai fazer a estrutura, o que é que deve ter a estrutura de cada previsão? O que é que ela vai constar? Ok? O que é que você vai analisar quando você toma uma decisão? Qual é a estrutura? Certo? Você tem que. Este é o primeiro passo, ou seja, isto é a parte vital. Ok? Repare, o processo é sempre 1000 vezes melhor, ok, que o modelo. Sempre, sempre. Ok? Você pode ter um modelo médio medíocre, ok? E mesmo assim ter um processo excelente e é mais rentável que alguém tem um modelo muito superior. Ok? Isto permite dar uma coisa, um processo permite dar uma estabilidade emocional, certo? É importante. Ora, estrutura de cada previsão. Vai ter o jogo que vai constar. Aqui você pode fazer uma aplicação para você, pode fazer o Excel, várias formas, mas cada jogo, cada análise tem que ter isto, ok? Estes campos. O jogo, a liga, a data e a hora, o mercado, neste caso um X2, a seleção, que é quase a mesma coisa, o preço da polimarca, da odd. Aqui você pode trazer preço como odd. Porquê é que você escolheu o jogo? Ok, isto é na parte bruta, ok? No filtro em si, quando você seleciona um jogo. O risco a stake, a razão principal da previsão, onde é que vai ser o stop loss, onde vai ser o take profit e qual é que vai ser o plano live. Aqui você começa com nuances do jogo, ok? E você começa com nuances do jogo, certo? Ora, aqui, quando eu digo nuances, falar aí em português do Brasil, estamos a falar em cenários do jogo. Ok? Se isto acontecer, faço isto. Se isto acontecer, faço aquilo. Ok? E é isso. E aqui você tem que ter logo um sistema de decisão. É importante. Ok? Aqui você pode definir mais quantitativamente ou deixar ali um intervalo de confiança. Ok? Que é stake alta entre 1.5 a 2% aqui da banca, eu coloquei mais do portfólio. Vamos chamar portfólio, que isto faz um pouco confusão, ok? Chama banca. Banca parece que fala banca do peixe. Ora, uma stake com confiança, ok? É 1.5% a 2%. Mas aqui nós estamos a falar de, como eu disse, do risco baixo, baixo médio. Porque se você quiser uma estratégia mais alavancada, ok? Vai usar uma porcentagem maior no seu portfólio. Não tem como. Repara, aqui isto é só praticável se você tiver alguma, algum conforto no seu portfólio. Ou se não quiser ganhos, se não quiser um maior risco, entende? Como eu disse, volto a dizer, este risco é controlado. Isto permite-lhe ter, consegue fazer mais ou menos mais rendimento do que de forma controlada, com o risco controlado, ok? Do que quase o mercado de ações, você tem no mercado de ações apenas ações que têm pouca volatilidade, entende? E aqui nós conseguimos fazer isso. Este framework é feito para isto, ok? Para este tipo de perfil. Depois iremos fazer mais frameworks com perfis mais arriscados, ok? Tem tudo. Mas este é exatamente para isto. Para procurar 10 a 20% por trade. Aqui temos stake média 0,75 a 1,25%, stake baixa 0,25% a 0,50% e depois o quarto sistema é você não fazer previsão. Ok? Sem hedges claro. Okay? Sem hedges claro e liquidez fraca. Ou seja, você coloca várias nuances no preço. Okay? Várias nuances para saber qual o tipo de stake você vai usar. E aí já vamos aos dados do jogo. Ok? Já vamos aos dados. Onde é que você vai buscar os dados? Existem várias maneiras de ir buscar os dados. Né?
Aqui ainda estamos a falar muito de parte de mercado, se você reparar, né? Existem várias formas de fazer uma previsão de futebol. Nós, no primeiro vídeo, mostramos um framework que é genérico, mas é exatamente isso, para você entender. Ok? Como eu disse, o perfil aqui de risco está focado em risco médio baixo, poucas previsões por dia, poucos trades, preferir trades com liquidez e você tem sempre o plano de saída aqui. Ok? Mesmo que você faça previsões para live, tem que existir um plano de entrada e de saída, ok? O input e output, ok? Não aumentar a stake por emoção, objetivos do trade, como eu disse, 10 a 20%, stop normal entre menos 8 a menos 12, aqui você pode customizar, você pode definir, ok? Se quer ter o stop mais alto, aqui temos o stop máximo de 15%, ok? Se o preço cair 8 a 12%, um exemplo, ok? Aqui você pode colocar as condições que quisermos. Eu coloquei aqui o framework para você entender. Você sai, ok? Sou contra você, ok? É por isso que essa estratégia é mais aplicada quando o jogo, quando faltam poucas horas, poucos dias para o jogo, entende? Porque às vezes você pode ter uma manipulação de preço que efetivamente se calhar não aconteceu nada, é só estava uma manipulação e não houve mudanças estruturais, ok? É isso. Ora, temos aqui, aí tem o Take Profit também. Aqui você pode fazer várias nuances, que é 8% você considera se vai proteger ou não o seu lucro. Você pode realizar parcialmente, pode fazer uma saída, ou seja, ficar logo com os 10%, pode realizar 50% a 70% quando tem 15%, ou fecha quase tudo com 20%. Ok? Você pode entender isso. Ora, aqui os limites. O que é que você tem que ter logo definido como risco? E isto muda a situação toda, ok? Muda o processo todo. Se você tem isto definido, o seu processo é muito mais consistente. Ok? Você tem o capital inicial, você... É que nem no mercado das ações, os que ensinam falam disto, ok? Ações, criptomoedas, nem sequer falam nesta questão dos limites que você tem que ter. Ok? Portanto, imagine, se ainda por cima, se estamos a aplicar isto às previsões de futebol, vamos reduzir muito o risco e o drawdown e também vamos potencializar o nosso aumento de ganhos. Okay? Aqui nós falamos de. Existe aquela questão do expected growth, ok? Isso é muito aplicado às ações, que é basicamente a expectativa de crescimento está focada em não perder, digamos assim, é mais ou menos isso, ok? Para poder ganhar, ou seja, protege o seu capital e nós conseguimos fazer isto nas previsões, certo? Mas é tudo uma ginástica. Estou a tentar colocar mais uma ciência para você entender, mas isto é entre uma ciência e também tem que usar aqui um pouco de intuição, ok? Não há como, ok? Não há como. A ciência é rígido, simplesmente é fácil de, se usa só a ciência em si, tudo bruto, é fácil ehm, de ganhar dinheiro em você, ok? Entendeu? Ou seja, aqui os limites, tem que ter, eu dei aqui um exemplo, mil euros, mas estamos a falar mais ou menos 5.000 reais, um exemplo, ok? Capital em risco por dia, você estipula que é 5%, máximo por previsão 2%, máximo por jogo 2,5%, ok? Você pode, por exemplo, colocar uma IA que vai ajudar a ver isto, ok? Máximo por liga 4%, e aqui você começa aqui a diversificar o risco, ok? Aqui estas percentagens são completamente customizáveis. Okay? Máximo por mercado 5%, máximo diário 5%, máximo drawdown diário que você está sujeito, você quer, ok? Você define 3%, semanal 7% e 15%. Quando acontecer isto, quando ultrapassar, ou ultrapassar no sentido de quando chegar a este limite, você para de prever, ok? E depois analisa a estratégia. Ok? Vai ver o que é que está a acontecer, vai ver como é que está o seu processo. Porque assim é muito fácil, quando algo não está a correr bem, você vai entender, ok? Em qual parte do processo está errado, ok? Você vai entender se é na primeira parte, ok? Se é na segunda parte, ok? Se é na análise, etc. Ok? Então vamos para a terceira parte. Aqui é a análise em si. Como vocês viram, eu fui-vos dar o processo todo, a parte de limitar o processo para
Agora isso para a parte da análise, porque a parte da análise em si é efetivamente o mais importante, sem ela não conseguimos ter o lucro, mas sem a outra parte você não vai ser sustentado e de nada serve você fazer uma análise excelente. Ok? Que estatísticas vamos usar estatísticas avançadas que você pode encontrar aqui no repositório. Ok? Você pode encontrar aqui, né? Só tem essas porque estão os jogos disponíveis, isto é totalmente atualizado. Estamos a falar de estatísticas e você não encontra em lado nenhum. Ok? Aqui, estatísticas avançadas, ok? Você vai conseguir deduzir muito melhor o jogo. Aqui, imagine, não é só por ter acesso a estas estatísticas você tem vantagem. É a forma como você utiliza. Não é só porque eu estou aqui a ensinar o framework que você vai conseguir ganhar. Não, não vai. Ok? Assim tão facilmente. Entende? Mas aqui podemos dividir por nuances de jogo, por. Agora, aqui nas duas formas de analisar o jogo. Aqui nós podemos definir, por exemplo, um processo, uma leitura de jogo, ok? Qual é que são as fases de um jogo de futebol, por exemplo. Aqui é focado mais na parte qualitativa, esta parte da análise, ok? Porque, porque é que eu vos dei esta parte? Porque é mais fácil de você tirar um edge, ok? Porque não é... Porque é menos linear se você for buscar só a percentagem de over 2,5, etc. Neste framework em si específico. Porque depende da interpretação de cada um. E a interpretação é subjetiva, ok? Imagina, você coloca a força ofensiva. Aqui você pode dividir o controle de jogo, pressão, etc. Okay? Você analisar isto da equipa, como é que a equipa joga, não joga, etc. Okay? Aqui você não usa as percentagens, mas usa o caráter, o comportamento da equipa. Como é que ela reage à pressão, a posse-bola. Você pode ver se as equipas são compatíveis, são similares, etc. Okay? E depois aliar isto tudo à questão do preço, que vimos inicialmente. Okay? Porque imagine, quanto mais o estilo de jogo de uma equipa, ok, principalmente no mercado live, vai impactar na mudança de preço. Okay? Imagina uma equipa que é rápida, transições rápidas, e que o jogo em si vai ser rápido, ok? Ele vai impactar muito na flutuação do preço. Isso é certo para depois, imagina, você fechar certa posição ou interpretar. Okay? Aqui vamos ter outra camada que são as notícias. É importante você fazer aqui a parte notícias. Você também pode não usar notícias agora neste framework, mas este framework está com notícias, ok? Então, você vê as lesões, faz um prompt aqui genérico, tem aqui um prompt aqui ao lado, você pode ver um exemplo. Ok? Mas o que é que queremos saber aqui com estas notícias? Queremos saber estes tópicos, as lesões, a motivação da equipa, o calendário, fadiga, rotação, contexto da liga e tabela e outras notícias que são relevantes na altura, ok? Aqui você pode colocar este tipo de prompt, analisar as notícias recentes, até pode colocar este prompt curto, ok? Diz o jogo, etc. E você vai ver as notícias se vão ter impacto ou não no preço. Ok? Porque ele pode ter, imagino, ele pode ter já absorvido a questão do preço e não tem mal. Imagino, a notícia já está absorvida no preço. A questão é, efetivamente, estamos a falar de previsão, que é diferente da aposta, entende? A questão é, se o preço já tiver absorvido, é notícia, ok? Você tem que entender o seguinte, na mesma, se esse preço é justo ou não, ok? Isso leva a que aconteça o evento. Porque imagina, não é porque a notícia não te. Imagina, não é por a notícia ainda não estar a ser absorvida que ela tem valor. Ok? Às vezes tem valor quando o preço já absorve a notícia em si. Porque efetivamente quer dizer que, em certos casos, vai acontecer. Ou que a probabilidade de acontecer é muito grande. Aqui, hipotético, ok? Entende? E o que eu vos dizer a vocês, que é, a notícia ainda não foi já foi absorvida pelo mercado, então não tem valor. Não, isso é mentira. Isso é mentira. A notícia pode ter já sido absorvida pelo mercado e ter valor mesmo assim. Ok. Ora, aqui tem um workflow, que é o pensamento. Estão a ver? Aqui vocês conseguem ter um pensamento muito. Se querem linearidade. Ok? Eu estou-vos a dar aqui um pouco de linearidade. Ser linear. Querem um, dois, três. Ok? Isto é o que é um framework. Ok? Na mesma não é linear, mas tem um processo. Vocês sabem que quando acordam, lavam a cara. Começam a fazer as vossas tarefas. Vão comer, etc. Ok? Aqui é a mesma coisa no Workflow. Você faz o scan dos jogos, aplica os filtros, reduz os jogos para 3 a 5 jogos, faz uma análise profunda, faz uma decisão, A ou B ou C ou não fazer nada, vê
o pré-jogo, ok? Confirma o contexto, vê o que está acontecendo durante o jogo, fecha a posição, se tiver que fechar, pós-jogo, você analisa o que é que aconteceu, ok? Isto é o processo sistemático. Aqui é importante, eu dou-vos aqui um pequeno framework, um mini framework aqui no passo 4, o que é que você tem que fazer antes, durante e depois do jogo, ok? Você vê o que está a acontecer antes do jogo, escalações, notícias. Aqui, partindo do princípio, já fez a sua análise, ok? E aqui você não necessita de fazer previsões especificamente um número específico. Não. Como é que você vai fazer um número específico? Okay? Vai dar um intervalo. Imagina, dá a probabilidade de uma equipa de Botafogo ganhar 60 a 65%. Não necessita ter que é 62,5%. Isso é tão rígido, neste caso específico. Estou a falar para este framework, ok? Isso pode ser aplicado para outros frameworks. Que você vai acabar por perder a vantagem sobre outros, outros investidores, ok? Aqui você antes do jogo vai fazer isso, portanto você já sabe que a sua tarefa é isto, ok? Durante o jogo você vê o que está a acontecer, ok? Você reduz ou não a sua stake, por ter o seu lucro ou diminui a sua perda. Depois do jogo você registra, faz esse processo que vê os erros, etc, ok? É input, processo, output. Entende? E você, o que controla mais é o input, ok? E o processo. Neste caso, é muito mais o processo. Por você definir um processo, os dados em si, ok? Os dados é aquilo que é o input que você não controla tanto. Apesar, controla no sentido você pode escolher qual é que é o seu input. Entende? São os jogos 24 a 48 horas, dados, polymarkets, estatísticas, notícias e aqui a gestão de portfólio. O processo. O processo é que você controla. Pá. O processo é que você controla, pá. Ok? Você vai filtrar, você vai analisar, você vai classificar. Pode classificar os jogos por risco. Pode fazer várias formas. Pode fazer stake, depois define a stake, executa e gera. E depois o output é os jogos. Quais são os jogos? Ok? E depois os jogos que você preveu e não preveu, você até pode colocar. Não é obrigatório, mas você pode colocar. Nada é obrigatório. Ok? Mas você pode colocar jogos que foram rejeitados dentro do filtro e depois analisar, imagina, durante uma semana, ver os jogos que foram rejeitados e entender se aqueles jogos faziam sentido ou não. E depois analisar através do filtro. Okay. Ver uma shortlist final, previsões aprovadas, plano live, resultado e revisão. E repetir o processo todo. Okay. Basicamente, isto é um framework que vos ajuda a pensar. Okay. É aplicado mais para live trading, já acabamos o framework. Okay. Eu vou deixar os links em baixo. Podem buscar os dados, etc. Vocês também podem buscar mais outros dados que estão lá no GitHub. Este aqui não é o objetivo, não é promover aqui os links, as ferramentas que usamos, é mais para você entender e para ajudar que auxiliam nessa tomada de decisão. Ok? Por amor, claro. Portanto, espero que vos tenha ajudado e se tiverem dúvidas, é revisitar novamente o vídeo, ok? Para o vídeo duas vezes, certo? Então, até à próxima.